Reflexão do dia 26 de novembro de 2024, 34ª semana do Tempo Comum, terça-feira, cor litúrgica verde. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo do dia, São Leonardo de Porto Maurício, padroeiro dos sacerdotes. A século XVIII, Itália, São Leonardo, o grande missionário do século XVIII, como lhe chamou Santo Afonso Maria de Ligório. Nasceu em Porto Maurício, perto de Gênova, Itália, em 20 de dezembro de 1676, portanto, finalzinho aí do século XVII. Já no século XVIII, foi o grande apóstolo do santo exercício da via sacra. Era um grande amante da pobreza radical e franciscana. Por toda a vida de penitência e oração de São Leonardo, convergiam para a salvação das almas. Modelo de sacerdote e padroeiro, te pedimos mais e melhores servos para a vinha do Senhor, que sejam homens de coragem e sabedoria, mas acima de tudo, saibam pastorear cada fiel, levando-os para a presença de Cristo. Amém. Oramos também pelos nossos padres, né, por todos aqueles que se consagram à vida sacerdotal. Amém. Primeira leitura em Apocalipse, capítulo 14, de 14 a 19. Nós estamos vendo nesse tempo litúrgico, né, que já estamos no advento, praticamente, e aguardamos com ansiedade, né, a vinda do Senhor Jesus. Veja que o advento ele prepara para a vinda do Senhor, da glória do Senhor, o Deus no nosso meio. Então, ao mesmo tempo, nos traz todo esse estudo em Apocalipse para que estejamos atentos aos fins dos tempos. Então, não é só uma criança que vai chegar, não é Cristo, criança que chega, mas é o todo Deus que se faz poder e glória. É toda uma história. Então, nós temos que estar preparados para acolher Deus em todos os seus sentidos. No Natal, nos é lembrado que Cristo se fez homem no meio do nosso meio, né? Que Deus se faz homem no nosso meio. Atinge e nos atinge na forma de uma criança. E como uma criança vai se desenvolvendo, convive com os homens, mas nos prepara para esse tempo de glória, para esse tempo de restauração, onde a lua, como nós a conhecemos, o sol, como nós o conhecemos, as estrelas, como nós a conhecemos, tudo isso há de mudar. Nós não sabemos como, a palavra não nos revela como acontecerá esse novo sol, nova lua, novas estrelas. Não sabemos como vai acontecer depois da vinda de Jesus, depois da ressurreição, depois do julgamento final, como isso vai acontecer, nós não sabemos detalhes. A Bíblia não nos revela detalhes sobre isso, mas fala exatamente o que vai acontecer. Então, no termos hoje aqui do Apocalipse e também no Evangelho de hoje, nos será revelado esta vinda do Senhor Jesus. Então vamos ao texto hoje em Apocalipse, capítulo 14. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém que parecia o filho do homem. Veja essa referência filho do homem, que é feito lá no livro de Daniel também, né? Assim é chamado Cristo Jesus. Tinha na cabeça uma coroa de ouro, nas mãos uma foice afiada. Então parece-me que este filho do homem, aqui figurado no Cristo, está para julgar o mundo. Saiu do templo um outro anjo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lança a tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita. Então, está aí, bem atualizado. Como é que é a hora da colheita? A hora da colheita é hoje, é agora. Nós não sabemos quando o Senhor voltará, quando o Senhor vai se dignar a julgar os vivos e os mortos. Nós professamos isso na nossa fé, toda missa, né? Nós falamos, está na lista de confirmação de nossa fé. Nós cremos
no Senhor Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Né? Então está aqui, lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice e a terra foi ceifada. Então saiu do templo o que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada, e saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o fogo. Né? Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: lança a foice e colhe os cachos de videira da terra, porque suas uvas já estão maduras. E o anjo lançou a foice afiada da terra e colheu as uvas da videira da terra, depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Cristo em primeiro julga os vivos e os mortos, mas depois também terá consequência. Aqueles que irão com Cristo e viver a vida eterna, e aqueles que irão viver a vida eterna afastada de Deus. O afastamento eterno de Deus, a isso nós chamamos inferno. Então, o que estamos fazendo com a nossa vida? O que estamos fazendo com a nossa história? O que estamos fazendo com esse tempo de misericórdia que nos foi dado? Por que que Deus está me permitindo viver mais do que 50, 40, 70, 80 anos? Por que que ainda eu estou vivo? Né? Qual é o sentido disso? Será que eu tenho conhecido Deus? Será que eu tenho amado a Deus? Será que eu tenho servido a Deus? Que são os três objetivos da nossa vida, o porquê que eu existi. Às vezes, os vossos filhos já te perguntaram, mas por que que eu vim para o mundo? Eu não pedi para eu vir para o mundo. Primeiro que pediu, clamou muito para vir para este mundo. Isso é a extrema misericórdia de Deus. Segundo, que tem que se revelar a seus filhos o motivo deles terem vivido. Filho, você nasceu para conhecer Deus. Filho, você nasceu para amar a Deus e para servir a Deus. Fora dessas três dimensões, não há sentido na vida. Né? Então, nós temos que ser uma pessoa com cultura, nós preparamos os nossos descendentes com cultura, damos educação, damos saúde, dando tudo, né, para que eles tenham uma profissão, para que consigam se sustentar na vida para amar a Deus, conhecer Deus, amar a Deus e servir a Deus. Então, aqui está Apocalipse 14, no seu versículo de 14 a 19, que nos dá esse sentido. Então, haverá um julgamento final. Então, nós temos que nos prepararmos os nossos descendentes também para viver esse dia. Uma geração nossa vai ver esse dia. E que esse dia chegue para a honra e glória do Senhor. Aquele que ama a Deus, que serve a Deus, que conhece a Deus, não teme esse dia. Amém. O responsório de hoje é o Salmo 95. O Senhor vem julgar nossa terra. Veja que esse salmo é escrito 1000 anos antes de Jesus. Então, nós temos aí quase 3000 anos desta profecia no salmo. O Senhor vem julgar a nossa terra. Publicai entre as nações, reina, Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubila e exulta a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos em seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. O Senhor vem julgar nossa terra. Então, que estejamos preparados para esse julgamento. Ah, mas Jesus, quando chegar, eu já morri, então não tem problema, não. Eu vou curtir a vida. É assim? Não. Todos ressuscitarão naqueles dias. Quando o Senhor voltar, quem já morreu há 1 milhão de anos, quem já morreu há 1000 anos, quem já morreu um segundo atrás, todos vão ressuscitar e receberão o julgamento. Então, o que estou fazendo com a minha vida? É a grande pergunta da liturgia de hoje. Evangelho está em Lucas 21, de 5 a 11. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganado, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que estou fazendo com a minha vida? Aonde estou colocando o meu tesouro? É, e confiando só nesse tempo que passa, confiando nesta ilusão que nós estamos vivendo enquanto encarnados. Ora, se eu vou viver eternamente diante de Deus, se esta condição de espírito, né, na ressurreição, depois da minha morte, ou eu vivo eternamente no inferno ou eternamente diante de Deus. É essa opção que está sendo oferecido para nós aí na Santa Liturgia de hoje, né, refletindo toda esta parousia, todo esse termo apocalíptico, e nós aqui sentado e nós aqui confortavelmente deliciando-se dessa ilusão de uma vida temporal, achando que eu nasci para isso, eu nasci para construir, para ter prédio, para ter carro, eu nasci para investir, para ser um grande comerciante. Não, não tem sentido nisso, né? Onde que está o sentido da sua vida? Onde que está a razão do seu viver? Então, é aí que este caminho que nós temos que seguir para alcançarmos em plenitude esta vida espiritual. Espírito eterno não nasce nem morre. Então, o que eu vou fazer com a minha vida eterna? Né? É essa a questão. Por isso que Jesus está revelando a seus discípulos, aos apóstolos, exatamente quando isso vai acontecer. Tudo isso será destruído, como Jerusalém foi. O Templo de Jerusalém foi uma vez destruído nos anos 70 e depois completamente destruído nos anos 136. Agora, não ficou pedra sobre pedra. Nós podemos ver, quem visita Israel já sabe o que aconteceu, vê lá que não ficou nada. Mas Jesus não está falando deste templo, Jesus está falando também da nossa vida. Não ficará nada. Este mundo como o conhecemos, não ficará nada. Agora, depois da ressurreição, nós temos, e do julgamento final, nós temos a oportunidade de viver ou eternamente com Deus, ou eternamente afastado de Deus. A porta que leva para os infernos é larga. A multidão que está indo para o inferno é coisa terrível, por opção, né, por renunciar a Jesus. A apostasia dos fins dos tempos já estão acontecendo. Isto é profético. Pessoas em enorme quantidade que não aceitam mais a religião, doutrina, que não aceitam mais a lei de Deus e que combatem ainda por cima. E que dão coro a alguns governos e algumas políticas contra a igreja até. Mas a porta é larga. E a porta é estreita que leva para o céu. E deve ser entrada na porta do céu, tem que combater um bom combate ainda por cima. Para o inferno é ladeira abaixo. E para ir para o céu, você ainda tem que combater um bom combate. É como se fosse ladeira acima, ainda vai se afinando, ainda tem que subir uns degraus mais íngremes e para que você consiga chegar ao céu. É muito esforço, né? Muito esforço mesmo para que você consiga chegar ao céu. Agora quer ir para o inferno? Pega um escorregador, desce, a porta é larga, não tem obstáculo nenhum. Então é questão de entender ou não entender, ou de querer entender ou de não querer entender esta condição que nos é revelada
aqui na liturgia de hoje. Que as santas palavras do Senhor nos dê estímulo, nem que seja pelo medo de ir para o inferno, para que possamos viver a plenitude da nossa vida, amando Deus, né, conhecendo Deus, amando Deus e servindo a Deus, como nos ensinou hoje o santo do dia, São Leonardo de Porto Maurício, padroeiro dos sacerdotes. Veja, o homem que se dedicou em plenitude à causa do Evangelho. Amém. Seguindo esses passos, possamos então eh, viver em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo que vem. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. A reflexão do dia é um programa com este objetivo de evangelizar através do ensino bíblico. Nós olhamos, verificamos ali cada versículo de cada palavra que compõe a liturgia, para então tirarmos, extrairmos o que a igreja quer nos passar, né? Qual é o sentido da liturgia da palavra diária? Seja você também um anunciador desta boa nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham a palavra de Deus. Se você não nos segue ainda no YouTube, segue lá, dá um joinha, ajude também a multiplicar esta palavra para que alcance mais corações. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.